Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. E no programa de hoje nós vamos falar sobre os preços da carne de frango que começam a dar sinais de enfraquecimento. Vamos falar também sobre as novas quedas da arroba do boi gordo no mercado físico brasileiro. Vamos falar sobre a crise na oferta dos fertilizantes para a segunda safra de milho e vamos comentar sobre a cobrança pela sustentabilidade. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre os preços da carne de frango que começam a dar sinais de enfraquecimento. Após recordes reais constatados em setembro, o preço da carne de frango se enfraqueceu nesta primeira metade de outubro em algumas regiões, principalmente do estado de São Paulo, como aponta uma análise realizada pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. E de acordo com o CEPEA, o preço mais em conta da proteína avícola frente ao das principais substitutas, que são carne bovina e suína, ainda vem garantindo uma boa liquidez à carne, pelo menos até agora. E aqui ressalta que, com o menor poder de compra da grande parte da população brasileira, a proteína de frango ela vem registrando uma demanda firme. No entanto, e apesar de tal cenário, os agentes do setor que foram consultados pelo CEPEA começam a relatar certa dificuldade em repassar os novos reajustes positivos ao consumidor final. E agora vamos falar sobre as novas quedas da arroba no mercado físico do boi gordo. De acordo com a consultoria Safras e Mercado, o dia foi marcado por novas quedas na arroba do boi gordo no mercado físico brasileiro. Em São Paulo, capital, o preço foi de R$ 272 para R$ 270 por arroba, com probabilidade de novas quedas, e principalmente na modalidade a prazo. E segundo a consultoria, os preços também recuaram no mercado atacadista e já existem notícias de frigoríficos ofertando parte de seu estoque que seria vendido para o mercado externo, principalmente para a China. Eles estão colocando isso no mercado doméstico. Na Bolsa, na B3, as cotações dos contratos futuros do boi gordo seguiram com volatilidade elevada, ou seja, queda elevada. Tiveram dias de alta consistente e se recuperaram parcialmente das quedas, principalmente dos dois pregões anteriores. O ajuste do vencimento para novembro é de R$ 280,20, para dezembro R$ 292 e para janeiro R$ 296 por arroba. E agora vamos falar sobre a crise na oferta dos fertilizantes para a segunda safra de milho. Para muitos produtores, a crise na oferta dos fertilizantes para a segunda safra de milho, ou seja, a safrinha, a ser semeada entre janeiro e março, principalmente na região centro-sul do país, já é real. O impacto não ficará restrito ao campo, deve bater no prato do brasileiro e na inflação. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro previu desabastecimento de alimentos em 2022 por causa da falta de fertilizantes. Em vez de abastecimento, especialistas acreditam que o impacto tende a ser na forma de inflação. A grande prejudicada, a segunda safra de milho, chamada de safrinha, na prática é uma safrona. Dos 118 milhões de toneladas de milho esperadas para o ano de 2022, a safrinha deve responder por 75%. Como o milho é base da alimentação de suínos e aves, qualquer quebra na oferta resulta em alta de preços do grão e dessas carnes principalmente.
O problema é que o Brasil depende das importações de insumos como fosfato, cloreto de potássio e ureia, por exemplo. De janeiro a julho, dos 23,8 milhões de toneladas de fertilizantes entregue aos agricultores, 20 milhões de toneladas foram de produtos importados e 3,8 milhões de toneladas produzidas nacionalmente, segundo a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, a ANDA. E o cenário internacional de suprimentos é desfavorável. E com a retomada das economias, as compras de fertilizantes aumentaram, puxadas pela alta das commodities agrícolas, matérias-primas cotadas em dólar. Somado a isso, existem restrições na oferta de insumos. E agora vamos falar um pouco sobre a cobrança pela sustentabilidade. Sustentabilidade será cada vez mais cobrada para a concessão de investimentos e financiamentos agrícolas. Os riscos socioambientais serão cada vez mais relevantes para a liberação de financiamentos cruciais para a sobrevivência dos negócios dos pequenos produtores, seja para realizar investimentos nas propriedades, seja para a aquisição de insumos. O Banco Central já anunciou a criação de critérios para a concessão de empréstimos a agricultores e pecuaristas sob operações sustentáveis dos pontos de vista social, ambiental e climático. Ainda, até o fim do ano, o órgão vai incluir critérios de sustentabilidade e para a seleção de contrapartes na gestão das reservas internacionais e para a seleção de investimentos. O desmatamento ilegal do país impulsiona o setor de bancos privados a redobrar a preocupação ambiental nas análises de risco de crédito. O ESG, já em processo de consolidação nas grandes companhias exportadoras, cientes de que boas práticas ambientais, sociais e de governança se tornaram um diferencial competitivo. A sigla ESG significa, em inglês, algo como melhores práticas ambientais, sociais e de governança em português. E agora vamos falar sobre o aumento de preço da cenoura. Setembro, início de outubro, foram marcados pela manutenção dos preços das cenouras em patamares elevados em basicamente todo o território nacional, de acordo com informações do Hortifruti CPEA. Nas principais praças produtoras, principalmente São Gotardo, Minas Gerais e Cristalina, em Goiás, a caixa de 29 quilos de cenoura, aquela que já sai do campo, cenoura suja, ela foi vendida em média a R$ 27,00, valor bastante superior ao custo de produção. A baixa oferta nacional de produtos explica esse cenário. A menor área plantada nesta safra de inverno, devido ao recuo dos investimentos após resultados negativos na temporada de verão, e o longo período de estiagem que prejudicou o desenvolvimento das raízes, mantiveram o volume restrito durante o mês passado e o início deste mês. Na primeira quinzena de outubro, as cotações da cenoura se sustentaram em patamares atrativos ao produtor e a expectativa em relação à produção é positiva, devido ao maior volume de chuvas no período. Isso porque, apesar de dificultarem o trabalho nas fazendas, as precipitações, as chuvas, tendem a melhorar o desenvolvimento das raízes. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre a alta de preços do milho em nível internacional e vamos falar também sobre a problemática falta de insumos para a safrinha. É um minuto só, nós voltamos já.
Não deixe a fome espantar a esperança das nossas crianças. A solidariedade é um gesto de amor ao próximo e você pode fazer a sua parte. Vamos realizar juntos os sonhos de milhares de crianças e adolescentes? A nossa proposta sempre foi arrecadar brinquedos e realizar sonhos. Mas esse ano, devido à pandemia, a gente também vai estar arrecadando alimentos não perecíveis. E você pode estar fazendo essa doação em qualquer posto de arrecadação. Participe dessa campanha, faça a sua parte, nos ajude a transformar essas doações em esperança para milhares de crianças. Procure um dos pontos de coleta e faça a sua doação. Campanha Natal dos Sonhos. Apoio TV Serra Dourada e Rádio 99,5 FM. Às vezes eu fico pensando, será que o médico é um super-herói? Ele tem visão de raio-x, super audição. Sempre aparece quando a gente mais precisa. Enfrenta vários vilões. Ele até usa roupa especial e máscara. Será que é uma identidade secreta? De uma coisa eu tenho certeza. Quando eu crescer, quero ser herói também. Parabéns, médicas e médicos, por lutar, cuidar e inspirar. Unimed Goiânia, cuidar de você. Esse é o plano. Na madrugada, com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre. Começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado. Produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Hoje vamos falar sobre a segurança e a transparência das eleições. A urna eletrônica não é conectada à internet. Nunca foi comprovada nenhuma fraude. O voto é auditável. Faça a sua apuração pelo boletim de urna. Várias instituições participam de testes públicos e comprovam a segurança do voto. Urna eletrônica é segura, é fácil de checar, é do Brasil. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Quem quer matá-la? A Paola. Você é a Paola? Eu não sou a Paola. Uma verdade difícil de acreditar. Ela disse que não é a Paola. Olha, Sr. Navas, a única coisa que eu posso garantir é que a dona Paola não está louca, como disse. Por que vazaria informação confidencial para os inimigos do presidente? Aquela casa é cheia de câmeras. O senhor não conseguiu ver nada? É ela, mas são idênticas. Uma pessoa não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Hoje, 9:30 da noite, a Usurpadora. Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a alta nos preços do milho em nível internacional. De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, diante da alta dos preços do milho no nível internacional, a indústria chinesa de rações balanceadas busca se abastecer com grãos alternativos de menor custo, o que reduzirá sua demanda com base nisso. Pelo menos é o que estimou aí para a safra comercial 2021-2022. As importações de milho pela China apresentarão uma contração de até 33%, permanecendo em 20 milhões de toneladas. Apesar da queda, o uso do milho na produção de rações balanceadas
deve aumentar em até 2%, o que demandará um total de 211 milhões de toneladas. A agência projeta que a produção de ração também fará o mesmo, apresentando um aumento da ordem de 2% e gerando aí por volta de 273 milhões de toneladas no período em análise. Esse cenário destacou a agência norte-americana, o USDA, que seria em grande parte impulsionado pelo processo de transformação e crescimento pelo qual está passando os setores de aves e suínos lá na China. E agora eu vou conversar com o Leonardo Machado. O Leonardo, ele é técnico do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária aqui do estado de Goiás. E nós vamos falar sobre essa preocupação, essa certa conturbação, apreensão pela qual passa o setor produtivo nacional. Leonardo Machado, bom dia, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E acho que não é só eu que estou preocupado, não, tem muito mais gente preocupada com essa situação, né, Leonardo? Insumos, fertilizante, cotação do dólar, problema econômico no Brasil, ou melhor, problema no mundo todo, né? É o mundo pós-Covid, né? Podemos dizer já assim. A China, no total, uma situação total de restrição das suas atividades, devido a uma questão, dizem eles, questões energéticas, né? Querendo reduzir sua atividade industrial, e com isso leva praticamente todo mundo para uma situação de pouca oferta de alguns produtos fundamentais. Aqui no caso do Brasil, fertilizantes, defensivos, que muitos vêm da China, né? E com isso a gente fica numa situação de apreensão aqui dentro. Eu ouvia essa semana uma pesquisadora da USP, só que ela é bióloga, ela dizendo o seguinte: o Brasil não precisa e não pode depender de outros países. Nós temos todas as condições de produzir os nossos produtos aqui dentro. Nós temos área, nós temos água, nós temos luz, nós temos as matas de onde saem esses produtos fármacos. E, no entanto, o Brasil só tem 2 produtos que são produzidos aqui, genuinamente brasileiro. O restante vem tudo de fora. E assim acontece com os produtos químicos, ou da China ou da Índia, né? Sim. As principais moléculas, né? Se a gente, por exemplo, pegar o produto químico mais utilizado na nossa... O glifosato, né? Que é o glifosato. O glifosato, ele tem como componente, ingrediente ativo, que é o próprio glifosato, de um sal que vem da China. Então, conforme a China diminui sua atividade econômica, a sua atividade industrial, e aí passa a produzir uma quantidade menor desse produto, a gente sente diretamente aqui na ponta. E isso tem refletido nos preços, e a nossa maior preocupação, muitas vezes, pode chegar a refletir na oferta, que é o que a gente mais preocupa. Ô Leonardo, eu não sei, tem hora que eu fico olhando a China, eu encaro a China como um excelente jogador de cartas, de baralho. Ela sempre tem uma coisa na manga, né? Perfeito. Parece que ela blefa muito. Será que ela não está blefando, não? Para dar mais uma bagunçada na economia do planeta? Existe uma regra no processo de negociação, que é quem tem sempre o poder de satisfazer a necessidade, acaba tendo o poder na negociação. Sim. E infelizmente, a China ela atua em 2 partes. Qual que é a primeira parte? Ela é muito fornecedora de alguns insumos importantes, como o glifosato. E do outro lado, ela é uma consumidora de alguns produtos commodities, né? E aí, certa disso, ela consegue fazer todo o seu jogo político, seu jogo econômico, e isso leva como os fornecedores e os demandantes, da mesma forma como o Brasil, a essa situação bastante complicada. Então, trata-se de questões políticas, das relações internacionais, para que a gente consiga minimizar qualquer efeito prejudicial ao nosso agronegócio, que é aí nosso carro-chefe da nossa economia. Leonardo, o que eu vou falar agora, eu desejo estar redondamente enganado. Quero estar redondamente errado. Mas o Brasil está em cima da navalha, não está? Está porque, assim, vamos imaginar o que a gente está vendo na questão da pecuária de corte, né? Por causa de um problema que nem foi um problema sanitário, ela bloqueou nossas exportações e hoje não tem nenhum motivo, a não ser político, para não abrir. Sim. E aí, isso faz com que nosso setor sinta muito, né? E a gente nem é
vamos imaginar, não é nossa grande consumidora, assim, as exportações. A gente consome 80% da nossa carne aqui internamente. Agora, imagina se fosse soja, né? Soja a gente demanda aí, basicamente, 80% das nossas exportações é para a China. Então, igual você falou, a gente depende de uma relação muito estável com a China para nos dar algumas sustentações de alguns produtos de suma importância. Agora, eu não quero aqui detonar o governo atual ou tal. Eu vou falar conjunturalmente tudo, desde esses últimos 20, 25 anos. Com todo respeito, o Brasil cresceu, não foi porque o governo federal ou tal é bom não, viu? É porque os outros lá precisaram de comida, eles dependem de comida. E todo mundo sabe que nós aqui no Brasil somos altamente suficientes para fornecer comida para uma boa parte do planeta. Agora, o que está acontecendo é que essa política nossa é ruinzinha de serviço, não é não? Quando eu falo, não é esse governo atual, não. É daqui para trás. O nosso presidente lá da Federação da Agricultura, o deputado Zé Mário, ele fala uma coisa muito interessante, que toda a nossa conjuntura, o Brasil, não foi que o Brasil vendeu, as pessoas compraram. Mas eu acabei de falar isso. A gente não fez um trabalho de promoção da nossa atividade, dos nossos produtos, e eu acho que agora demanda disso. A gente percebe uma vontade do Ministério em fazer isso. Pré-Covid, a gente teve muito trabalho de abertura de novos negócios, de novos postos, novos parceiros comerciais. O momento agora é a gente começar a fortalecer toda a nossa posição. Agora, Leonardo, você sabe muito melhor que eu, essa brigaiada política que tem, 30 e tantos partidos no nosso país, para que isso? Bastava 2, já estava bom demais da conta. Não precisa essa quantidade toda. E olha, a maioria desses nossos políticos não sabe aonde quer chegar, não. Aonde quer chegar, talvez eu saiba, está querendo ganhar a próxima eleição, para ficar mais 4 anos mamando. Porque a situação está cada dia pior no nosso país. E olha, você que está nos acompanhando e às vezes você não sabe, não entende muito de agro, o que está segurando esse país é o agronegócio. E nós corremos um risco sério, mas muito sério, a partir dessa safra, daqui para frente, de ter até desabastecimento de alimentos, se confirmar esse problema de defensivos e fertilizantes lá fora, do qual o Brasil é dependente 70%, 80%. Porque a gente não comentou, que é o fundamental do dólar, né? O câmbio é fundamental nesse processo, porque todos esses produtos são importados e para formar o preço nas unidades, nas regiões produtoras, precisa fazer a transformação do câmbio. Sim. E aí, como você colocou, a estabilidade política é fundamental para a gente ter uma estabilidade cambial. E a gente não está tendo. Então, isso é um ponto fundamental também entender. Se você pegar, por exemplo, um cloreto de potássio, que é um fertilizante fundamental para qualquer atividade. Ela saiu na casa de 1.300, 1.500 para quase 3, 4 mil reais a tonelada. Então, assim, é uma elevação muito grande de um ano para o outro. E aí, como você colocou, é a necessidade da gente ter uma ameaça de que esse produto possa faltar para a safrinha. Para essa safra, tudo nos indica que está tudo ok, mas o problema é a segunda safra. É o que nos preocupa. O problema é a partir de dezembro. A partir de dezembro que nós vamos ter uma ideia, nós já temos uma ideia formada, são duas coisas, ou vai dar certo ou vai dar errado. A probabilidade de dar errado é muito maior do que de dar certo. E quem vai dançar nesse processo todo, que vai começar a se arrebentar, é o pequeno e médio produtor, que não tem poder de briga. Briga no bom sentido, não tem poder de segurar as pontas. Esse pequeno e médio produtor, hoje, ele está numa guerra, brigando, sabe com o quê? Com garrucha de um cano só, de carregar para a boca ainda. Infelizmente. Sim, porque de novo, é um insumo fundamental, né, para nós. Fertilizante, se a gente não utilizar o fertilizante, a gente vai consumir o que a gente tem de banco de nutrientes no solo, que muitas das vezes não é tão bom assim. E aí, quando você está com custo de produção elevado... Principalmente no cerrado aqui, né? Principalmente no cerrado. Quando você está com custo de produção elevado, a necessidade de produzir muito se torna ainda mais fundamental, porque é para você bater com as contas, né? Mesmo os preços dos produtos estarem elevados, essa relação de troca, ela está um pouco mais apertada esse ano que no ano passado. Então, produtividade é fundamental. E insumos, para a gente ter essa produtividade, é mais que fundamental, é de suma importância. Esse ano, Leonardo, o estado de Goiás deve produzir bem, né? Deve. Se as condições climáticas ajudarem, que tomara a Deus que continue assim.
Se as condições climáticas ajudarem, Goiás vai dar uma estourada no bom sentido em termos de produção de soja e milho. O problema é a segunda safra, é depois de dezembro. Isso. Se a gente pensar assim, que toda a nossa produção de milho, né, que é feita aqui no estado, que a gente deve chegar em torno de 12 milhões de toneladas, somente 12% dessa produção é feita na primeira, que é agora, né? O restante é tudo feito no plantio pós-soja, ou seja, lá para janeiro, fevereiro. Então, é nesse momento que você muito bem colocou, Toninho, que é fundamental a gente ter nossos insumos para que a gente realmente tenha a nossa produção elevada e consiga dar uma estabilizada em quem tanto demanda, né? Que é a pecuária, até a própria indústria, que também tem demandado muito do nosso milho. Eu já cansei de falar isso aqui no programa. Quando você morde um peito de frango, uma coxa ou um lombo, seja lá o que for, ou suíno ou bovino ou de frango, você está mordendo milho e soja. Você está mordendo ali 60%, 70%, que é basicamente a composição alimentar do suíno e do frango. E nós, Leonardo, nós estamos precisando parar com essas brigas políticas, essa politicagem. Quem vai pagar a conta, ou já está pagando uma conta muito alta, é a população, a média e baixa população. Nós já estamos aí beirando 30 milhões, 35 milhões de pessoas numa situação delicada, muito delicada, mas muito. O ovo estava abastecendo uma boa parte da população, agora o preço está subindo. E olha, é assustador, né, Leonardo? É assustador. É preocupante. Porque assim, de uma forma ou outra, tudo depende de uma commodity. Tudo lá na base vai depender do setor primário. Seja questão de gás natural, seja questão de petróleo, seja questão de produtos agrícolas que vão se transformando na cadeia até um consumo, até uma televisão, né? Para chegar à televisão, você depende da commodity. Então, tudo eleva de preço com essa situação do câmbio. E aí a gente tem a situação que o poder aquisitivo da população não cresceu nessa mesma proporção. Não, e nem vai crescer. E aí a gente tem toda a situação de estrangulamento em relação à oferta e demanda. Eu não sei, eu já falei várias vezes aqui também, o Brasil tem uma das comidas mais baratas do mundo. Hoje você, com 15 reais, você come. E come relativamente, mata a sua fome. Agora, nós também temos, talvez, um dos piores salários que tem no mundo. Nós temos uma taxa de impostos altamente, taxa de imposto de rico, de país rico. Coisa que nós não precisaríamos ter isso aí. Olha, Leonardo, acho que para resumir tudo isso é o seguinte. Se rezar valer, seria bom você que está nos ouvindo agora começar a bater o joelho no chão. Porque tudo indica, tudo leva a crer que se não houver uma mudança radical no nosso país, mas radical mesmo, nós vamos ter problema sério, principalmente no setor que segura as pontas da economia brasileira, que é o agro, né? Com toda certeza. O agro é a nossa âncora verde que a gente fala, né? Que segura a questão das exportações, que segura toda a questão da estabilidade econômica. Esperamos que de fato, a gente não tenha esse problema de desabastecimento, é nossa vontade, que o clima nos ajude, a gente tenha uma grande safra e Goiás alcance, como você bem colocou, a casa aí dos 28 milhões de toneladas, próximo dos 30 já, que é algo que a gente precisa muito para alimentar uma demanda grande da nossa sociedade. E está faltando brasileiro também no Brasil, né? Está precisando mais, né? Precisando muito brasileiro. Leonardo, mais uma vez, obrigado pela sua presença, muito obrigado mesmo, tenha aí um excelente dia e, se Deus quiser, até a próxima. Até a próxima, se obrigado. Precisar, nós estamos à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando para frente. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. A informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto, continuação.